Oficialmente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu gostaria de acolher vocês com as palavras das senhas diárias para hoje, 21 de maio, do Antigo Testamento, palavras de Neemias, capítulo 1. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos. E do Novo Testamento, Tiago, capítulo 5. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tem um pensamento de Georg Neumark, que eu leio. Ele conhece os verdadeiros momentos de alegria e ele bem sabe quando eles são adequados. Se ele reconhece fidelidade em nós e não encontra falsidade, então Deus vem a nós antes que o compreendamos e permite que muitas coisas boas aconteçam. É bom que a gente pode sentir a confiança nesse nosso Deus que conhece o nosso coração antes mesmo que a gente saiba do que a gente precisa, antes mesmo que a gente consiga colocar em palavras. Nem sempre as coisas que estão dentro do coração da gente são boas, são bonitas, são agradáveis. Ainda assim, a gente confia que Deus as acolhe, nos concede seu perdão e nos dá a chance de encontrarmos paz junto do nosso Deus. Vamos orar? Bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de hoje, pela oportunidade de podermos ouvir sobre temas tão importantes, tão relevantes para a nossa vida de fé, nossa vida em comunidade, a nossa vida em sociedade. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da pastora Carla. Pedimos que tu estejas iluminando a vida dela, guiando os seus passos e assegurando, Senhor, que os seus caminhos sejam trilhados de acordo com a tua vontade. Damos graças, Senhor, pela vida do netinho dela, que está de hoje de aniversário. Bênção e luz na vida dela. Nós pedimos que tu estejas abençoando a vida dele, da sua filha, dando tudo o que precisam, Senhor, para ter uma vida digna, uma vida em felicidade e em paz. Cuida de cada pessoa aqui presente nessa noite de hoje e instrua-nos com a tua palavra. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós aqui nós oramos. Amém. Pastora Carla Suzana Krieger. Eu conheço ela desde que eu tinha a idade de quem aqui? Ninguém. Era mais piveta de qualquer uma de vocês. Acho que eu tinha uns 16 anos, era meninota na juventude evangélica, para os encontros. Eu conheci ela já como pastora e já desde então uma inspiração para mim hoje, com alegria, minha colega. Então tá contigo, Carla, e quem sabe tu te apresenta, pode te apresentar melhor. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu, antes de mais nada, preciso dizer que eu não estou na minha casa, como a Franciele disse, eu estou no aniversário do meu netinho, na casa da minha filha, está um pouco tumultuado, espero que o barulho não atrapalhe demais, eu fechei a porta do quarto, botei um fone de ouvido, espero que dê tudo certo. Só me diz exato, eu tenho, então, esses momentos, como é que é? 20 minutos para fala e perguntas, como é que vocês estão, continua esse esquema, assim, e vai ser 1 hora de encontro? 1h30, mais ou menos. Então, 20 a 40 minutos. Pode ir falando livremente, aí depois a gente pode abrir para perguntas. Certo. Então, eu sou pastora luterana e meu nome a Franciele já disse. Minhas andanças me levaram para muitos lugares para trabalhar essa questão desse tema que eu sou apaixonada, que é ecumenismo e interculturalidade. E foi ainda colocado essa frase, um diálogo possível no caminho da paz justa.
Esse é a minha proposta de reflexão com vocês hoje. A partir das minhas vivências, eu fiz mestrado em Teologia Intercultural, depois do bacharelado em Teologia na Este, eu fiz mestrado em Teologia Intercultural na Alemanha, que é uma proposta de curso diferenciada, porque trabalha com pessoas de diferentes origens, tanto de fé quanto de países diferentes. O curso foi todo em inglês, e eu tive, então, essa experiência de trabalhar com pessoas e essa visão do cristianismo de outras perspectivas culturais é muito interessante. De como o cristianismo se desenvolveu de formas diferentes em outras culturas. E aí a gente também é desafiado a refletir sobre esse diálogo intercultural, interreligioso e como isso acontece, e através dessas questões que a gente vai convivendo com as pessoas. Nesse mestrado, a proposta deles lá é de convívio, a gente convive bastante, além de estar em sala de aula, a gente estuda junto e vive junto. Eu também pude, então, fazer uma parte da minha pesquisa na Índia, e como parte da pesquisa do mestrado, porque me interessou muito essa questão do diálogo com grupos oprimidos, e na Índia a gente sabe que é uma sociedade que tem as suas dificuldades. Dentro do tema que eu escolhi para trabalhar com vocês, eu não vou ficar só falando das minhas experiências e do que eu acho, mas eu achei interessante, justamente para compartilhar com vocês esse tema, eu escolhi 2 materiais e um desenho eu fiz. Eu vou mostrar só um desenho, Franciele, não vou mostrar, talvez não vai dar tempo para o outro, vamos ver como é que vai ser a proposta toda. O primeiro e mais importante material que eu vou então obter esse material, né? Eu já mandei com antecedência para a Franciele, talvez ela pode mostrar aqui do lado para nós. Se chama Diversidade e Comunhão, um convite ao ecumenismo, que é o que eu quero fazer para vocês. Não sei da experiência de vida de vocês e como vocês estão vivendo a fé de vocês. Esse material, ele foi proposto pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, e pelo CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas do Brasil. E ele foi elaborado por uma equipe, uma grande equipe, e me ajudou, então, nessa proposta do que eu quero trazer para vocês, um pouco do histórico do que é o ecumenismo, como se trabalha, como se vive, nesse rumo, nessa caminhada de construir uma paz justa. E paz justa, justamente, que é um conceito que o Conselho Mundial de Igrejas trabalha. Eu fiz também ecumenismo no Instituto em Bossey, na Suíça, e fui estudante vinculada ao Conselho Mundial de Igrejas, e essa questão da paz justa também é dessa linha do Conselho Mundial de Igrejas. E tem esse outro material que eu também vou tomar por base, né, que se chama Testemunho Cristão no Mundo de Pluralismo Religioso, né. Tem muitos materiais que a gente pode ler para se informar mais sobre esse tema, se vocês têm mais interesse. Por exemplo, tem um material que também foi divulgado, foi editado, é vendido pela Sinodal, a editora Sinodal, que se chama Vidas Ecumênicas. Esse eu não tinha passado ainda para a Franciele, mas ele também é acessível, né, e
e traz bastante desse tema, que eu dei uma olhada também, inclusive tem pessoas que foram meus professores. Tem esse outro que é um pouco mais aprofundado também, que são Diversidade Reconciliada, um projeto ecumênico. Quando a gente fala, então, quando a gente quer abordar o ecumenismo, é uma forma de viver a fé, é uma vida ecumênica, é uma fé ecumênica, né? E é esse o convite que eu quero fazer para vocês nessa fala, no sentido que eu anotei uma frase que tem nesse livro também, vou ler meu livrinho vermelho aqui das minhas anotações, que já estou nessa fase que não se lembra de tudo de cor, né? Tem que cuidar com as palavras, então a gente anota no livrinho. Ecumenismo tem a ver com acolher a outra pessoa. Acolher a outra pessoa significa renunciar a falar mal de quem é diferente como uma forma de destacar as nossas qualidades. Renunciar a falar mal de quem é diferente como forma de destacar as nossas qualidades. Aqui está a base para esse tipo de vivência dessa espiritualidade ecumênica. A gente chama também espiritualidade ecumênica, né? Por exemplo, eu sou muito ligada, quando eu fiz o ecumenismo na Suíça, eu visitei Thésée, na França. Thésée é uma comunidade monástica que vive uma espiritualidade ecumênica. Vocês podem encontrar vídeos no YouTube também desse grupo, desses monges. É muito interessante o trabalho que eles fazem. Ecumenismo tem a ver com a busca, né, do espírito de reconciliação, de uma conversa amistosa, quer dizer, a busca do diálogo, essa conversa de troca, né, de buscar a comunhão. Por exemplo, nessa linha do Conselho Mundial de Igrejas, às vezes tem pessoas que criticam o ecumenismo e dizem assim, mas agora querem que seja tudo uma igreja só. Vamos todos uma igreja só, né? E quando a gente vai ver um pouco da história desse... Sim. Só cortou um pouquinho. Algumas pessoas dizem que agora vai ser tudo uma igreja só, e o resto a gente não ouviu porque cortou. Tá cortando? A minha internet tá cortando? Foi só agora. Tá. Então, na perspectiva do Conselho Mundial de Igrejas, o que se trabalha não vai ser uma igreja só, mas é a comunhão de igrejas. Ecumenismo é a perspectiva de trabalhar uma comunhão de igrejas, né? Por quê? Porque o povo de Deus, agora eu vou usar aqui esse material que eu falei para vocês, o povo de Deus foi chamado para viver em comunhão, né? Aí a gente voltando, então, para a perspectiva bíblica, porque a base do ecumenismo, ela é bíblica, né? A gente não criou isso nesse mundo moderno, né? As pessoas que escreveram a Bíblia contaram a história do povo de Deus de maneira ecumênica, pois elas não guardaram apenas uma versão dessa história. Na Bíblia, a história do povo de Deus é viva e diversificada. Tradições muito diferentes entre si vivem umas ao lado das outras. Mais que isso, as escrituras não escondem que sempre houve gente querendo a exclusão religiosa, querendo impor a sua interpretação do plano de Deus. Sempre houve. Não é só hoje que tem gente querendo impor
a sua interpretação do plano de Deus, né? Agora, a questão é como a gente trabalha isso, como a gente vive essa fé ecumênica. E nessa perspectiva histórica, agora eu fechei a página do livro aqui, deixa eu abrir de novo, né? Eu separei um formato, Franciele, vou pedir tua ajuda, né? Para mostrar, será que vai dar para apresentar aquele desenho da árvore? Vai funcionar? Vamos ver, vou tentar aqui. O da árvore, né? Tá. Esse desenho que eu fiz, assim, uma caricatura, por favor, não reparem, é bem artesanal. É uma forma de mostrar o que eu estou querendo chamar de ecumenismo. Está aparecendo. Tá. Aí está minha árvore. Então, apresento a árvore ecumênica. É uma forma de contar, então, assim, muito rapidamente, né? Porque eu também tinha compartilhado com a pastora Franciele um mapa com detalhes de datas e outras questões, mas vamos deixar mais aberto, assim, porque nós estamos supostamente iniciando essa reflexão, né? Vejam nesse desenho. Eu enviei o mapa no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Então, se você quiser acessar o mapa, as pessoas podem acessar também pelo WhatsApp, qualquer coisa. Aquele mapa do Conselho Mundial de Igrejas do Rio? Isso, aquele que tu me enviaste por PDF, né? Uhum. Tá, então eu vou dividir a fala e vou puxar algumas questões de lá, tá? Eu achei que ia ser muito, mas então vamos lá. Então, se vocês olharem a forma como eu desenhei a árvore aqui, eu queria sinalizar uma coisa que não é muito conhecida pela maioria das pessoas no Brasil, por isso que eu fiz a árvore um pouco desse jeito, meio, assim, a grosso modo, né, mostrando uma visão de ecumenismo nesse formato de árvore, nas raízes, de onde vêm as bases desse cristianismo que nós vivemos no Brasil, está o judaísmo, né, é a raiz de onde vem a nossa herança de fé. E aí vai vindo, né, ali então na parte do caule eu coloquei a palavra cristianismo, né, para reforçar essa tendência, né, mas, por favor, tem um caule ali, isso não significa que foi uma coisa só. Ali dentro, nesse caule, também foi muito fermentado, foram fermentados muitos movimentos religiosos por muito tempo. Mas, de forma mais sinalizada e como nós mais historicamente conhecemos, um primeiro cisma que aconteceu no cristianismo foi, para um lado, foi o catolicismo ortodoxo, e para outro lado foi o catolicismo apostólico romano, que no Brasil nós originalmente vivemos mais e conhecemos o catolicismo apostólico romano. Até bem pouco tempo o Brasil era considerado o maior país católico do mundo, né, com mais pessoas, né, no catolicismo apostólico romano. Mas existem outros catolicismos, que por exemplo, essa outra tendência do catolicismo ortodoxo. Vindo para a Idade Média, do catolicismo apostólico romano tem um outro cisma, que é o protestantismo, que é uma das correntes, então, que nós vivemos no Brasil, e dentro dessas correntes do protestantismo surgiram outras linhagens, outros braços, que entre eles, né, são os pentecostalismos, neopentecostalismos e outros braços que eu não botei nomes de todos, só a grosso modo, para nós enxergarmos, porque eu queria mostrar essa possibilidade de enxergar um todo. Né? É uma árvore. Quando a gente fala, então,
uma parte da visão e da perspectiva desse ecumenismo, desse diálogo uns com os outros, tem a ver com esse formato, né? Essa simbologia dessa árvore, né? Dentro desse formato, eu vou mostrar então para vocês esse mapa do Rio, se a Franciele pode trazer ele agora. A Franciele vai abrindo o outro mapa. Eu queria sinalizar então o que é ecumenismo, né? Que consta nesse material que eu estou tratando com vocês. Ecumenismo é crer que Deus nos fez um em Jesus Cristo, respeitar a outra pessoa em sua diferente expressão de fé, cultivar a unidade para que o mundo veja e creia em Cristo Jesus, ter a identidade confessional como instrumento e não como barreira para que o projeto libertador. Tá apresentando agora, não tá, gente? Tá apresentando. Tá. Só volta um pouquinho lá o que é ecumenismo depois. O que é ecumenismo? 1. Crer que Deus nos fez um em Jesus Cristo. Respeitar a outra pessoa em sua diferente expressão de fé. 3. Cultivar a unidade para que o mundo veja e creia em Cristo Jesus. 4. Ter a identidade confessional como instrumento e não como barreira para que o projeto libertador de Deus se efetive cotidianamente. E 5. Buscar nos ensinamentos bíblicos fortalecimento para nossas ações conjuntas, enriquecendo-nos com o compartilhar mútuo. Dentro dessa perspectiva, também trabalha, então, o Conselho Mundial de Igrejas, que é esse mapa que eu compartilhei com antecedência com vocês, do Conselho Mundial de Igrejas, que foi criado a partir de várias assembleias, por vários anos em Edimburgo. Esse movimento começou, né, na década de 40, desde esse desafio dos movimentos cristãos que perceberam que o movimento colonialista e que todo colonialismo não fazia bem, né, para levar aquilo que Cristo ensinou, né, essa paz justa, essa reconciliação. A gente sabe, por exemplo, que Jesus praticava a religião que aprendera desde criança, mas nem por isso deixava de reconhecer que havia fé verdadeira em outros grupos, né? E por isso essa paz que Cristo ensinou, mas não no sentido da paz como muitos somente uma ausência de guerra, é mais amplo do que a simples ausência de guerra. É harmonia, partilha, afeto, reconhecimento do bem que uns e outros realizam e comunicam. É a alegria de reconhecer nos outros verdadeiros irmãos e irmãs. E tem uma outra simbologia para isso, que é um texto bíblico também, que é aquela história da água do poço, da partilha da água do poço. Se nós fomos saciados na nossa fé a partir dessa partilha, dessa água do poço, do que Deus nos oferece, nós somos chamados a partilhar essa água do poço com Deus, com as outras pessoas. Aquilo que Deus repartiu para nós, e isso, o mapa, ele mostra essa movimentação do Conselho Mundial de Igrejas, como ele foi criado e por que ele foi criado. Ali tem
várias, e isso também aconteceu no Brasil, né? E nós, como Igreja ISLB, né, fazemos parte desse movimento. Moveu, mas não apareceu o Brasil ali ainda, mas tudo bem. Se eles já têm esse material também, tá bom, né? Isso. 1993 aqui, ó. Agora eu também já cheguei lá também. Conseguiu ver? Isso foi uma movimentação importante, né, e teve outras também, né, então nós como ISLB fazemos parte desse movimento ecumênico, está na nossa Constituição como igreja, que somos uma igreja cristã. Eu tenho que dizer o que não é ecumenismo e as bem-aventuranças, e aí eu fecho. Legal. Pode ser? Depois a gente continua conversando. Isso. Então, eu quero sinalizar em 5 pontos também, a partir desse material, o que não é ecumenismo. Ecumenismo não é ser uma única confissão religiosa. 2. Ecumenismo não é desconsiderar as diferenças confessionais. Ecumenismo não é camuflar as divergências. Ecumenismo não é considerar a minha verdade religiosa em detrimento das demais. Ecumenismo não é usar a Bíblia como instrumento de discórdia e divisões. Para que o ecumenismo esteja presente em nós, é preciso que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem a experiência ecumênica, nos assemelharemos a ostras, tornando-nos pessoas fechadas em si mesmas, escondendo a joia preciosa que nos foi dada, Jesus Cristo, doador da vida abundante. E aí eu também tinha passado para a pastora Franciele as bem-aventuranças. Você pode projetar as bem-aventuranças da vida cristã ecumênica para nós? Ou você já tinha passado no grupo também? As bem-aventuranças da vida cristã ecumênica é uma reformulação, um trabalho feito justamente porque o resumo do ensinamento de Jesus do Novo Testamento está no Sermão do Monte, né? Naqueles primeiros capítulos de Mateus, né? 5 a 7, no Sermão do Monte de Jesus, né? E o Sermão do Monte, o resumo do que Jesus ensinou, se a gente quer saber e vai seguir o que Jesus ensinou, que como cristãos nós seguimos o que Jesus ensinou, está nesse termo. Tem uma outra tradução e tem uma outra perspectiva, mas esse material que eu compartilhei com vocês, eles são essas bíblicas para essa questão ecumênica dentro desse assunto. Então, diz assim, são 10 essas bem-aventuranças, as bem-aventuranças da vida cristã ecumênica. 1. Bem-aventuradas as pessoas que amam sua igreja. Bem-aventuradas as pessoas que sabem dizer quem são sem desvalorizar o outro. Bem-aventurar as outras. Bem-aventuradas as pessoas de igrejas diferentes que trabalham juntas por um mundo melhor. Bem-aventuradas as pessoas que partilham dons e recursos na evangelização. Bem-aventuradas as pessoas que sabem curar feridas. Bem-aventuradas as pessoas que ensinam crianças e jovens na espiritualidade da reconciliação ecumênica. Bem-aventuradas as pessoas que veem na diversidade uma riqueza.
Bem-aventuradas as pessoas que vivem a alegria da oração ecumênica. Bem-aventuradas as pessoas que cultivam as qualidades necessárias à vida cristã ecumênica. Isso, tá aí ela, né? Então, são 10, né? Esse desafio, além do convite, então, eu quero deixar para vocês esse desafio essa perspectiva de vivência da fé diferenciada, né? No sentido de acolher a outra pessoa nessa diversidade, porque tem essas, então, eu fecho mesmo, com 3 palavras que para mim são atuais e tão diferentes. Por que nós temos que rever muitas coisas que nós vivemos, sentimos e cremos? Porque nós estamos num tempo multidimensional da transdisciplinaridade e é multiverso. Já ouviram essa palavra? Não é um universo, é um multiverso. E nós, seres humanos, somos como um grãozinho de areia nesse multiverso. Aí somos provocados e desafiados a enxergarmos de como estamos como grãozinhos de areia. Isso é no sentido de humildade, né? De trabalhar essa humildade, de não nos colocarmos no lugar de Deus, né? Mas de nos colocarmos como criaturas e com essa perspectiva desse multiverso, desse tempo tão plural, né? Tão multidimensional que nós estamos vivendo e que nós precisamos buscar e encontrar respostas diferentes para tantas perguntas que nós temos. E não nos esqueçamos, o ecumenismo é o sopro do Espírito de Deus que nos ensina que é possível sermos o mesmo sendo diferentes. Ele nos mostra que as diferenças que nos separam são significativas, mas não podem superar o seu amor que nos une. Obrigado pela atenção. Muito obrigada por enquanto. Muito obrigada pela tua... E ela travou. Voltou? Voltou. Antes até meu computador aqui travou. Não sei se travou foi o computador, se foi a internet, se foram os dois. Na hora de apresentar as bem-aventuranças, mas eu também mandei no... Ainda bem que não é só eu que tá travando. Não. Esses novos tempos. Carla, muito obrigada por enquanto, né, pela tua essa apresentação e motivação para a nossa conversa. Vamos pensar assim, tu preferes perguntas individuais ou tu preferes que mais perguntas sejam unidas? O que tu prefere? A gente pode fazer alguém pergunta, você responde, ou você prefere que junta mais perguntas? Isso. Não junta, porque eu vou me confundir, eu já vou anotar aqui, por causa de todas essas... Esse negócio de estar fora do ambiente da gente. Então... Maluca. Eu vou procurar não entrar em muitos detalhes, né, e vou levar em consideração o tempo, mas vocês podem ir me sinalizando as coisas, e eu prefiro um a um, assim. Tá, tranquilo. A gente usa bem o tempo. Vamos lá? Quem quer começar? Jorge, a palavra está contigo. Tá, obrigado, primeiro, pastora. Eu queria fazer uma pergunta, talvez seja um pouco complicada de responder assim, mas eu queria saber, nos seus estudos, quais são os limites do ecumenismo, assim, até onde você pode ter uma vida ecumênica, até que ponto você pode mesclar vivências religiosas de uma forma harmônica, talvez, e assim,
Assim, eu sei que talvez citar denominações seja um pouco antiético, talvez, não sei. Mas, se possível, dar esse norte de até que em quais grupos que isso funciona, com quais grupos que isso não funciona. Talvez do ponto de vista um pouco mais etnocêntrico, assim, mas do nosso ponto de vista. Se eu entendi a tua questão, os limites, como que eu faço? Né? Eu dentro das minhas andanças, eu já estive visitando o terreiro de Umbanda, eu já estive visitando voltou. Tá, eu vou emendar mais uma aqui, tá? Porque eu acho que você vai entrar na resposta também, que veio uma pergunta no chat, que é se o ecumenismo se limita ao cristianismo ou se pode englobar outras religiões. Tá, até onde vocês ouviram que eu falei da outra parte? A gente só ouviu a parte que a senhora falou que já tinha visitado o terreiro de Umbanda. Só essa parte aí travou. Tá. Então, na sequência eu estava comentando que quando eu fiz esse semestre de ecumenismo na Suíça, eu também visitei celebrações ortodoxas, eu visitei celebrações de outros ramos protestantes, do protestantismo. Quando eu tive na teologia, eu visitei centros espíritas, mas num sentido de conhecer, E isso foi porque eu tenho uma perspectiva assim, como que eu vou falar ou entrar em contato ou respeitar se eu não conheço, né? Mas porque estava muito claro para mim qual era o meu específico. Então, no momento em que você sabe como é o seu jeito de viver a fé, você aceitou esse jeito. No meu caso, eu aceitei viver a fé luterana na ISLB, que é no Brasil e que é um ramo do protestantismo, né? E eu tenho claro para mim essa vivência, mas eu vou em direção a essas outras vivências para entendê-las e conhecer como elas são. Pode até ser que um dia eu decida mudar. Por que não? Ninguém é proibido de mudar. Você pode querer mudar. Você pode visitar porque está querendo mudar. E isso faz parte da caminhada de vida e de fé. E não deveria ser assim que a gente vai passar a chave em alguém e dizer, agora você é nosso e todos os outros são do mal, né? Quando me fazem essa pergunta do limite, eu não gosto de botar uma porteira fechada, um limite claro, porque não é legal trabalhar nesse sentido. Mas vamos dizer assim, ou se dá para dizer um limite, o limite é você ter claro aquilo que te alimenta na fé. E é legal quando você participa e sabe da estrutura dessa fé, e sabe quais são as regras básicas, né? Embora a gente pode dizer assim, é uma crítica que o próprio catolicismo faz, tem muito católico que é católico, mas que faz outras coisas que o catolicismo diz que não devia fazer, por exemplo, como um exemplo, né? Quem sou eu para dizer o que um pode ou não pode fazer em relação à fé? Aí tem a ver com essa tendência do legalismo, do dogmatismo. Tem pessoas que são mais dogmáticas e precisam de mais lei, né?
para serem alimentadas nessa sede, nesse poço da água da vida, né? E tem pessoas que não precisam desse dogmatismo e dessa legalismo, né? Eu não preciso disso, mas tem outras pessoas que precisam. Como eu vou dizer que eu estou no caminho e outro não está no caminho? É um caminho. Importa no questão do que é a fé, que eu entendo como fé, do que Jesus Cristo ensinou, de a gente fazer o bem para si e para o outro. Talvez isso seria um tipo de limite, né? Se você vê que você está no caminho de alguma coisa que está fazendo, que está deixando de fazer o bem para o outro, no sentido até da criação, da criatura, ali tem um limite claro, né? Então, opa lá, né? Ali tem um limite, e aí a gente entra numa questão de ética, né? Na discussão sobre o que é ética cristã, ética da vida, ética e então, De novo, né? Tá, perceba, para quem estava na semana passada, eu estava lembrando do Wilhelm falando que nós somos para a outra pessoa, né? Voltou. Fala para mim, o que você estava dizendo, Franciele? É que você cortou, você travou de novo. Tá falando sobre essa questão. Eu percebi, Eu estava lembrando que Wilhelm falou na semana passada que nós somos para a outra pessoa, né? Assim, como ser nós vivemos nessa relação para a outra pessoa. Isso. E a outra pergunta sobre o ecumenismo e diálogo interreligioso, como é que se fala? Então, aí tem uma ação. Porque no Brasil, quando a gente usa a palavra ecumenismo, que vem do oikos, de casa comum, né, a gente até consegue abordar essa questão do diálogo interreligioso, né? Existe essa abertura para os movimentos ecumênicos, as instituições ecumênicas tratarem também do diálogo interreligioso. Quando a gente diz interreligioso, é diferente, eu quero sinalizar, talvez eu devia ter feito isso antes, né? Não sei se isso já estava bem claro para vocês. Quando a gente fala de ecumenismo, eu falei de uma certa forma que é um diálogo entre igrejas cristãs que confessam Cristo como Senhor. E mais na Europa, eu sei que aqui no Brasil ainda não se faz tanta diferenciação, mas na Europa sim. Quando eu uso a palavra ecumenismo, eu estou falando dessa abordagem em relação a diferentes instituições cristãs. Quando eu falo diálogo interreligioso, são religiões diferentes no sentido assim, o islamismo, o judaísmo, o espiritismo, aqueles que, embora tenha correntes do espiritismo que falam de Jesus, mas não confessam Jesus como Senhor, tá? E tem uma diferença aí, não estou fazendo uma crítica, eu estou sinalizando uma diferença, vejam, isso é uma postura ecumênica, né? Eu não menosprezo, eu estou sinalizando a diferença, isso não precisa significar mais ou menos, mas no sentido que são fés, diálogo interreligioso, então é quando eu vou entrar em contato com o indígena e entender como é que funciona a perspectiva de espiritualidade e de vivência de espiritualidade e de fé no indígena. É uma outra religião, né? O islamismo, o judaísmo, né? É uma outra religião. Existem o judaísmo
existem grupos dentro do judaísmo que a gente poderia dizer que de alguma forma seguem Jesus Cristo, mas é diferente de como nós cristãos seguimos Jesus Cristo, né? Por isso também é um diálogo interreligioso, são religiões diferentes, né? Será que eu expliquei bem, respondi bem? Ou era mais alguma coisa dentro dessa questão do ecumenismo, dos limites do ecumenismo? Tá bom. Mais alguma pergunta? Senão eu tenho uma pergunta do auditório. Tem duas perguntas. Eu tenho mais. Boa noite, primeiramente. Eu até já conversei sobre isso com a pastora. Eu tenho um tio que ele é do Candomblé. E aí a senhora fala do diálogo, né? A questão do diálogo religioso. E aí, assim, na verdade, ele é tio de consideração, porque ele é primo do meu padrasto. E aí ele disse que dos sobrinhos, ele gosta, o que ele mais gosta de mim, porque ele disse que eu sou protegida por Xangô. E aí eu nunca me importei, né? E aí teve um dia que meu pé estava machucado, e aí ele pegou contas, né? Colar de contas, eu acho. Amarrou, colocou assim no meu pé e fez uma oração de Xangô. E aí a Amanda, que foi criada na igreja pentecostal, depois foi para neopentecostal, já veio pensando, meu Deus, está repreendido, né? De certa forma, até mesmo o racismo interno pelo qual eu fui criada, que diz que religiões de matrizes africanas são demoníacas, né? E aí a pastora até sugeriu de eu ir conhecer um terreiro, conhecer um pouco mais a religião, para ver se esse medo interno que teve em mim, se eu consigo desconstruir. E aí na verdade não é nem uma pergunta, é um aconselhamento, como que a gente lida com esse racismo interno, com esse medo das religiões de matriz africanas, que não tem que não confessam a Cristo, mas que a gente também tem que respeitar, porque, e aí, com esse fato, eu falei, eu sempre digo que eu respeito as outras religiões, mas na prática, quando foi na prática, de certa forma foi um desrespeito da minha parte, quando eu associei a algo demoníaco, algo que vai fazer mal para mim. E como a pastora falou, ele só estava desejando o bem para mim. Fez mal para você? O que ele fez com você? Não. Tá aí a resposta, querida. Sabe? É justamente essa questão. É porque a gente na verdade, assim, eu vim da Assembleia de Deus, né? E aí a gente aprende que vão os demônios entrar na nossa vida, reger, porque a gente deu abertura. E mesmo que eu seja relativamente desconstruída hoje, essa ideia veio, esse medo, assim, na prática veio. Desculpa, só não sei se contribuir, na verdade, só dar meu ponto de vista. E eu tenho desde sempre, eu sempre tive essa vontade, assim, é uma vontade mesmo, de me identificar enquanto alguém que está muito bem com as decisões de outras pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu estou muito tranquilo com o que outras pessoas querem fazer da vida, com o que outras pessoas se identificam, e isso para mim sempre foi um motivo de batalha, assim, sempre tentando mesmo praticar essa coisa de uma alteridade mais empática, sabe? E aí, quando chega também, quando a gente vai crescendo, vão chegando outras questões, como, por exemplo, a pauta racial, e aí isso que a Amanda fala me toca muito, porque assim, eu percebo que até hoje eu consigo ter uma afinidade, entre aspas, com muitas religiões, muitas correntes filosóficas orientais, por exemplo, europeias, e aí quando chega nas religiões de matriz africana, sempre tem esse embate muito forte, que é uma coisa que me deixa tão triste, porque assim, embora não seja a fé que eu professe, mas eu sei que tem um aspecto histórico, cultural, biológico, porque está no meu DNA, sabe, são pelos antepassados, e isso é uma coisa que dói muito, sabe, só compartilhando isso mesmo. Sim.
Sim, nós... Vem cá. Agora vocês vão ter que dar um parabéns para ele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Agora ele está tímido. Eu vou virar o computador. Não vai ver o roteiro bagunçado dele. Parabéns, meu amor! Tá dando parabéns para ti. Parabéns! Vai lá, vem cá. Ele ganhou uma touca. Tá com uma touca. Vem só mostrar tua touca nova. Essa avó mata. Fecha a porta do roupeiro. Minha avó me mata de vergonha. Eu vou emendar uma pergunta. Posso, Carla? Pergunta que me foi enviada antes, que veio ao encontro dela. Ainda bem que não tá aparecendo a bagunça do roupeiro. Vou marcar aqui. Me ajuda a lembrar aqui, agora que eu fugi da coisa. Me ajuda a questão dela principal. A questão, né, de como lidar com isso que ela mesma reconheceu, Larissa também mencionou, Jorge mencionou, essa questão do racismo internalizado que, né, extravasa para a religiosidade, né, para as religiosidades de matriz africana. E a Amanda falou algo que me lembrou uma outra pergunta, que já dá para emendar talvez, tem a ver com esse medo de estar pecando ao viver o ecumenismo, ou pecando ainda mais se a gente for falar no diálogo interreligioso, né? A pergunta veio da Tayaná, que não pode estar aqui conosco hoje, mas ela tá chegando à igreja agora, também vem uma religiosidade de Assembleia de Deus a vida toda, e ela aprendeu que ao ir em outra igreja, inclusive pentecostal, você estaria pecando, né? Então, como lidar com isso, assim, e como, se tu pudesses também deixar uma palavra para ela, assim, né, de que não é pecado o ecumenismo e também não o diálogo interreligioso. Deu para entender? Sim. É basicamente discriminação, né? É muito forte na cultura brasileira essa discriminação que nós vivemos. E isso precisa ser profundamente trabalhado em todos os âmbitos, inclusive nas igrejas, né? É muito difícil. Se a gente olhar a história cristã, as maldades que foram cometidas por conta da fé cristã, dá vergonha, não é legal, né? Esse tipo de cristianismo que eu estou falando para vocês e que a gente está tentando abordar e reler e formular sempre de novo para administrar essa questão de que nós queremos uma paz com justiça, uma paz justa, né? E também tem a ver com esse limite que ele estava falando antes, né? Você pode aceitar o que outra pessoa faz com você, que seja uma questão diferente em termos de fé, mas se vai fazer bem, né, tem a ver com a crença do outro. Não, você não precisa acreditar naquilo que está sendo feito com você, mas você pode aceitar porque é da crença do outro e está te querendo fazer o bem. O limite é a questão fazendo o bem para você mesmo e fazendo o bem para o outro, né? E ali nós achamos uma boa questão de limite nessa pergunta para desmobilizar, né, desarticular uma coisa muito profunda que tem na sociedade brasileira, que é a discriminação, tanto nas religiões de matriz africana quanto nas religiões indígenas, né, nos jeitos dos povos indígenas, como o Jorge, acho que comentou, nós todos temos no nosso DNA essas misturas culturais do que vem dos povos
nossos ancestrais que estavam aqui antes das pessoas que vieram trazendo essas outras religiões, né? Eu queria comentar sobre essas religiões atuais que falam da fé do outro como algo diabólico. Essa palavra diabólico, né? Tentem entender, por exemplo, diabólico é tudo aquilo que nos divide, que nos separa. Então, eu preciso entender um pouco como é que a gente fala essas questões e vê essas questões, porque é o que nós queremos. Nós não queremos diabolós, ou aquilo que nos divide e nos separa. Nós queremos aquilo que nos reúne, que nos faz viver em comunhão. Eu gosto muito dessa proposta dessas ecovilas. Vocês já viram essas propostas? Assim, você busca um clã, você busca um grupo, você busca pessoas e você vai conviver, você vai buscar essa convivência, convívio, em comunhão uns com os outros e umas com as outras. É na contramão dessa sociedade que nós estamos vivendo, que nos individualiza, nos afasta uns dos outros, e isso é do diabolós. Mas não interpretem mal o que eu estou dizendo, eu só estou sinalizando o que divide e o que une, ou reúne. Então, para mim, na minha perspectiva ecumênica e de diálogo interreligioso, tudo aquilo que vem no sentido de nos dividir ou de fazer mal para alguém, não serve como ecumênico ou como diálogo interreligioso. Eu tomo esse distanciamento. Eu não vou falar mal do outro, não vou menosprezar, mas não serve, porque eu sei aquilo que serve para mim, né? Então, eu não estou pecando, né? Porque eu estou indo nessa perspectiva do que Jesus ensinou, né? Para que a gente ame o outro como ama a si mesmo, né? E aí tem essa importância da nossa vivência. Não sei se eu consegui chegar lá no que ela pediu. Acho que sim. Sim, pastora. Faz muito sentido. Eu vou mandar mais uma pergunta, aí se alguém tem, já pode ir sinalizando no chat, uma pergunta dos nossos ouvintes que estão acompanhando em casa, brincadeira. E quando a pergunta diz respeito ao casamento misto, assim, né? Casamento de pessoas que vivem com religiosidades diferentes. No mundo pentecostal tem um trem que eu descobri aqui, Carla, não sei se você já ouviu falar sobre o tal do jugo desigual. Conhece? A história do jugo desigual. A gente na igreja luterana não conhece essas coisas, não, gente. É casamento, que a gente chama de casamento misto. São pessoas que são de igrejas diferentes ou de religiosidades diferentes e que vivem um relacionamento. Isso é possível ou isso pode ser difícil, assim, gerar conflitos para o casal? Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Desculpa, é porque o meu neto deixou a porta aberta, deixa eu fechar de novo aqui, com licença. Tá bom. Na igreja protestante ou na igreja luterana, né, não é motivo de conflito casais que vêm de confissões diferentes estabelecer um matrimônio. É possível
é aceito, né? Agora, na minha vivência pastoral, eu enxergo dificuldades, né? Não é impossível, eu já acompanhei casais que vêm de origens diferentes e até de religiões diferentes, né? É bom entrar em diálogo com um pastor ou com uma pessoa que orienta nessas questões, porque tem sempre decisões a serem tomadas, né? Como que vai ser essa vivência de fé? Eu tenho uma experiência muito bonita de um casal que eu acompanhei no último campo ministerial que eu estava no Rio de Janeiro. Ele era luterano e ela era católica, né? E era muito interessante que ela era a que mais participava dos nossos estudos bíblicos. Muito interessante que uma certa vez, quando nós estávamos num momento de oração, que eu fazia encontros de oração individual com as pessoas, ela me segurou nas mãos e ela fez uma oração típica católica, né? E foi muito, muito legal essa experiência, essa vivência, e ela disse, e nós vivemos assim, desse jeito em casa também, pastora, e nunca foi motivo de briga. É possível, né? É possível, na igreja luterana não é visto como pecado, e nas experiências que eu tenho visto por aí, tem muita gente que vive bem, mas tem gente que tem atritos e tem dificuldades. Isso tudo depende também das personalidades e da vivência das pessoas. Uhum. Era essa a pergunta ou tinha mais alguma questão por trás aí que ela perguntou? Não, era isso. Se alguém quiser emendar alguma coisa com relação a isso, pode fazer, Larissa. Olá, boa noite. Desculpa, só dizendo, o pastor Kilpe, por exemplo, ele é casado com uma pastora presbiteriana, pastor Nelson Kilpe. Desculpa, Lari, vai lá, nossa presidente. Eu tenho uma dúvida que eu não sei como reagir e pensar sobre essa questão. Que assim, um lado fala uma coisa e um lado fala outra, que é a questão de ser missionário. Essa semana eu me peguei pensando de novo por ver uma conhecida que participa, né, das igrejas mais pentecostais, eu acho, e que ela e um grupo estavam arrecadando dinheiro para ir para um país da África e algumas para o México, para questões missionárias, para levar aquilo. Assim, na minha cabeça vai muito aquilo de colonizar. Mas, ao mesmo tempo, eu penso sobre aquela questão que até na Bíblia tem de levar a palavra de Deus. Só que eu sempre vejo assim, como é que eles vão entrar numa religião, sabe? Para pregar a sua. Desligou aqui o microfone. Isso é muito forte, porque assim como a Amanda, eu também cresci numa igreja, na Assembleia, e lá eles pregavam desde cedo para as crianças para ser missionárias. E isso também se intensificou quando eu estudei numa escola muito confessionária, em que algumas amigas tinham um sonho de ser missionária para ir para países da África, para converter pessoas, e que nunca me soou bem, mas eu ficava sempre em dúvida, mas eu sou cristã, eu deveria estar concordando com isso, não deveria? Mas eu não conseguia, porque eu sempre pensava nisso, que estava sendo invasivo, trazendo, tipo, eu estou certo, vocês estão errados. E até uma imagem que reflete isso é aquela imagem dessa ministra Damares, em que ela fala que algumas indígenas se congregaram ao cristianismo e elas estão todas vestidas de branco, e isso fez vontade de chorar, porque a gente sabe a força que é as religiões indígenas, e que aquilo foi uma agressão, né, à fé deles, ver todas aquelas indígenas vestidas como senhoras da Assembleia. Enfim, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Essa relação de proselitismo versus missão, né? Fantástico, Larissa, obrigada. Sim, sim.
Querida, isso tem a ver... Estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Então, Tá. Esse drama, né? Esse drama que a gente vive tem a ver com a nossa visão do que é missão. Você tem que ter claro para você o que é missão, o que é conversão, né? E a partir disso, você vai poder ser missionária e dar testemunho. Mas só a partir de ter esse conceito claro para você. No caso da SLB, o nosso jeito de ver missão primeiro a gente diz assim, a missão é de Deus. Travou de novo, né? acho que sim. Eu correspondo à missão de Deus e ao que Deus já fez. Oh, caramba! Eu estava falando que a missão era de Deus, a visão da missão na SLB. Então, missão é de Deus, né? E eu sou um instrumento para aquilo que Deus já fez por mim. E aquilo que eu recebi, esse poço da água viva, do que eu recebi, eu vou fazer, eu vou alimentar. Mas a dureza da nossa realidade brasileira, especialmente também, é que e tem muita gente que nem percebe que está fazendo isso, que é essa herança do colonialismo, e a gente não percebe que está sendo colonialista, né? A gente acha que o outro tem que ser convertido naquilo que eu acho que é o bem para mim. E quando na SLB, então, não é esse o jeito de enxergar o conceito conversão e missão. Se eu enxergo que a missão é de Deus, e o Espírito de Deus age, e eu não tenho controle sobre onde ele age, como ele age, eu sou um instrumento, né? E eu vou levar isso que Deus fez por mim adiante. Mas nunca de uma forma autoritária e obrigando o outro a ser como eu sou. Eu não posso, dentro dessa perspectiva de missão, colonizar o outro com a minha fé e dizer para o outro o que é melhor para ele. Né? Eu posso sugerir, eu posso mostrar através do exemplo cristão, de vida cristã, através do exemplo de como eu vivo a vida cristã, a pessoa vai ver a minha vida e vai dizer, puxa, é legal ser uma pessoa assim. A conversão se dá dessa forma. Entende a diferença na visão de conversão? E tem uma outra perspectiva de conversão na SLB, que é diferente do que a perspectiva de conversão nas igrejas neopentecostais e pentecostais. Veja, eu não estou falando mal, eu estou demarcando as diferenças, só isso, né? O nosso jeito luterano de compreender a conversão é dizer que nós somos convertidos, nós precisamos ser convertidos diariamente. Por causa da nossa natureza humana, nós erramos e somos pessoas limitadas e precisamos dessa conversão, nos converter a essa palavra, porque diariamente nós pisamos na bola, né? E também tem a ver com o batismo, né? Lá no batismo aconteceu uma iniciação nesse processo e nesse caminhar, né? E que a todos os dias, de novo, eu me converto, eu me inclino a isso que a fé e que a palavra bíblica atua ou faz em mim para que eu reaja e para que eu seja esse instrumento da missão de Deus. Então, eu sou missionária nesse sentido.
como um instrumento da missão de Deus. A palavra que vem de Deus, essa água da vida, daquilo que Jesus viveu e ensinou, passa por mim e eu mostro aos outros como isso foi bom para mim. A partir disso, né, é que os outros, vendo a minha vivência cristã, eu dou esse testemunho. Não sei se ficou claro? Ficou bem claro agora. Isso não significa que a gente não possa falar da nossa fé, né? Mas eu quero usar o exemplo da Amanda, como a Amanda se sentiu quando a fé de outra pessoa foi imposta a ela, né? A gente precisa ter essa tranquilidade de saber onde estão os limites das outras pessoas, porque quando a gente vai lá e diz, olha, a partir de agora você tem que crer assim, porque essa é a fé, né? Jesus Cristo é um único caminho, um único, né, Salvador é para nós, mas vamos deixar Deus agir, Deus ser Deus, né? E agir na vida das pessoas, que elas vejam no nosso exemplo, isso que a pastora Carla também comentou. Claro que a gente não vai deixar de dar testemunho também em palavras da nossa fé, mas sem impor. Pode falar. Reforçou bem, isso mesmo. E tem essa outra perspectiva, porque tem muitas pessoas, então, que preferem não falar. Daí de religião não se discute, né? Não é isso. Não se discute no sentido de uma conversa que não seja amistosa. Eu acho que religião se discute sim, mas discutir num outro aspecto da palavra. Se dialoga, se conversa, né? Porque como é que as pessoas vão saber o quanto foi bom essa fé e essa religião para mim se eu não falo? Ou seja, a principal questão é mostrar isso na vivência cristã, na ação, né? E aí a gente também pode falar quando é solicitado, né? O engraçado é que uma vez já perguntaram se eu era realmente, se assustaram por dizer que eu era evangélica. Porque eles falam, é porque eu nunca, assim, diferente de algumas pessoas, assim, de cristãs impondo, eu nunca impus, eu nunca preguei nada para as pessoas, assim, eu vivo a minha vida sempre respeitando e mais falando do que falando na Bíblia. E uma vez uma amiga até da faculdade, ela perguntou, nossa, mas tu é evangélica? Tipo, mas tu é tão tolerante com as pessoas, tu apoia. Eu disse, então, minha pastora é feminista, e só pra saber como é a minha visão de ser cristão, porque eles têm isso, né, do cristão sempre viver falando de Cristo, ouvindo. Até uma vez que eu disse, eu não gosto muito de música gospel. Aí, nossa, mas tu é cristã e tu não gosta de música gospel? Eu falei, então, é uma vivência bem diferente, sabe? Do que eles têm como cristão, de que vão sempre ser missionários. Missionário nessa questão, né, de impor. E tem o reverso também, Carla, nós tivemos recentemente, faz agora 1 ano e pouco, uma pessoa muito querida, muito participativa aqui da igreja, cresceu aqui na igreja, se afastou, porque em algum momento ele percebeu que a religiosidade, a forma de viver a espiritualidade dele, não estava sendo, ele não estava encontrando espaço para viver a espiritualidade dele da forma como ele sentia necessário no nosso templo. Nós o enviamos com o coração partido, aos prantos, mas em paz, né? Porque a gente entende que Deus não está nessas 4 paredes que comportam o templo. Ana Rosa, tu queria falar? Sim. Eu sou a prova viva, concreta dessa libertação. Eu digo sempre assim, gente, eu era luterana lá há muito tempo e não sabia. Eu sempre tive muita dificuldade com essa coisa do pecado, com essa coisa de tem que ser. Eu gosto muito de música mundana e eu me sentia assim, gente, eu queria ouvir uma música e eu não podia, porque como evangélica da Igreja Batista, eu jamais poderia, porque se o irmão soubesse que eu estava, ou alguém passasse aqui e me visse tocando, então eu sofria muito, muito, muito. E assim, eu gosto muito de louvores, né?
pentecostal, neopentecostal, sendo música, eu gosto. E eu toco as músicas de Aline Barros, de quem eu quiser, assim, sabe, sem culpa. Toco as luteranas, toco as mundanas, a música que eu quero ouvir, o meu forró. Gente, isso não me faz, sabe, saber que eu não vou pro inferno por conta disso. Me faz um ser humano melhor ainda, sabe? Eu me deitar e dizer assim, ai, Senhor, eu tenho que ser assim, porque eu vou me sentir menos se eu não orar de joelhos. Gente, como é libertador, como é gratificante a gente ter essa espiritualidade, religiosidade, verticalidade, né? Diante de Deus, diante do mundo, diante das pessoas. E é a luterana, as pessoas que aqui estão, eu tenho certeza que não se encaixavam, não estavam vivendo a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E aqui a gente está num lugar, sabe, que a gente pode realmente chamar de seu, de nosso. Olha, você tocou numa palavra que para mim é muito querida também, que é a libertação, libertar-se, né? E a minha busca principal em todas essas andanças tem a ver com essa questão, mas ela é mais no sentido da sabedoria mesmo também. Buscar essa sabedoria do dia a dia, essa sabedoria de como enfrentar as questões, no sentido de que eu percebi, vocês podem concordar ou não comigo, que a maioria de nós, a maioria das pessoas hoje, vive escravas. A gente vive várias formas de escravidão. E a igreja, ou a fé, essa espiritualidade mais aberta, ecumênica, essa forma de espiritualidade, ela pode nos libertar de muitos tipos de escravidões. E, infelizmente, tem alguns caminhos que estão escravizando as pessoas. E não é fácil essa libertação, libertar-se, porque tem a ver com o momento de cada pessoa. Essa pessoa que saiu e que não estava nesse momento de entender e desse processo, a gente não pode se doer por o que passa com a outra pessoa também. Porque tem um livro muito interessante que no estudo da teologia a gente lê, né, Franciele, que são estágios da fé. Eu gosto muito quando eu li, e vocês podem também buscar essa leitura ou algum outro, né, Franciele, que é interessante. E assim como a gente passa por estágios da fé, tem pessoas que a vida toda se contentam só com a iniciação, que é o batismo. E é muito interessante que eu faço uma brincadeira quando eu faço aquela palestra batismal, que o batismo, que a batismo é como esse abraço de Deus, de estar assim, né? Todo mundo só fica nessa parte, esperando o abraço. E aí o batismo é receber o abraço, mas só fica nisso, e não continua, e não faz esses processos e esses estágios diferenciados. Só que isso tem a ver com cada pessoa, né, de como libertar-se das escravidões que nós vivemos. Nem as igrejas e nem a fé nos escravizam. Isso é uma coisa importante. Então, a gente tem que aprender a refletir, e a minha busca não é só por conhecimento, e essas andanças também na questão do ecumenismo, do diálogo interreligioso, me apoiaram nessa busca, e a Bíblia me ajuda muito, e me ajudou muito nas leituras, no sentido de buscar sabedoria, a sabedoria divina, como diz a Sofia, né? Essa é a minha busca. E que bom que você também está nesse processo. Quem que falou? Como é que é o nome da pessoa que falou mesmo? Larissa? Ana Rosa. Ana Rosa, né? Ana Rosa. Muito legal esse processo que você embarcou, que seja muito legal e prazeroso para você.